estamos falando diretamente aqui do Highline, em Nova York, e vocês já podem ouvir a torcida cantando. Não interessa onde a gente faça o programa aqui nos Estados Unidos, tem torcedor palmeirense de tudo quanto é canto do Brasil. Então vamos começar o Globo Esporte de novo, chique, neste parque aqui, que era uma linha de trem que foi desativada e transformaram num parque mó bonito, virou quase o Palestra Itália aqui, fechado. Bom, então para começar o Globo Esporte, vamos começar com as informações do Palmeiras, né? Então nossa querida repórter Gabi Ribeiro tá lá em Greensboro e vai trazer as informações do Verdão pra gente. Gabi, boa tarde. Tudo bem, Fred? Boa tarde para você, para todo mundo que está ligado com a gente. Olha só, estamos aqui em Greensboro, onde o Palmeiras está fazendo essa preparação já para o segundo jogo da Copa do Mundo de Clubes. Vai enfrentar o Al-Ahly na quinta-feira e hoje, pela primeira vez na semana, treino com todos os jogadores. O primeiro jogador a entrar em campo, inclusive, foi o Estevão. Entrou bem antes que os companheiros de time, ficou ali conversando com a comissão técnica, passeando um pouco pelo gramado. Depois os outros jogadores também foram chegando. Ontem teve treino aqui no fim da tarde, um treino inclusive que foi interrompido por causa da chuva forte que caía por aqui, um calor muito intenso, mas foi um treino só com os reservas, porque os titulares estavam em período de recuperação por causa da estreia, por causa do jogo contra o Porto. Só que entre os reservas o Paulinho não estava em campo ontem. E aí hoje sim ele também estava em campo, participou do treino, enfim, todos os jogadores à disposição para o técnico Abel Ferreira poder mexer nesse time, quem sabe, para enfrentar o Al-Ahly, para conseguir o primeiro gol, para buscar a primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes. Uma cena super curiosa que rolou aqui hoje, antes do treino, foi que antes mesmo dos jogadores entrarem no gramado, o auxiliar técnico do Abel, que costuma dar boa parte dos treinos, o Vitor Castanheira, ele veio pedir desesperado para o pessoal parar com o sistema de irrigação. Todos os dias eles regam o gramado, deixam ele bem úmido para a bola rolar mais antes dos jogos, antes dos treinos. Só que hoje ele pediu para que o gramado ficasse seco. Isso porque todos os jogadores do Palmeiras, a comissão técnica, eles acharam que o gramado do jogo lá em Nova Jersey estava muito seco e que isso afetou um pouco o desempenho do Palmeiras. Então, eles estão tentando reproduzir esse mesmo gramado, um gramado mais seco, até porque o Palmeiras vai jogar no mesmo estádio na quinta-feira. Todas as armas prontas, todo mundo preparado para enfrentar o Al-Ahly. Palmeiras aí nessa sequência de treinos e treinos que têm um foco muito claro. As finalizações, como a gente vai ver na reportagem agora. E se você tivesse que adivinhar qual palavra o Abel mais escreve nesse caderninho depois do jogo contra o Porto? Bom, a julgar pelo que o vice-artilheiro da temporada do Palmeiras disse, eu chutaria eficácia. Ficamos muito insatisfeitos, mas é isso, o futebol é o que o professor sempre fala, eficácia, e eles sempre estão cobrando dessa eficácia, né? Para todo mundo. E acho que melhorar um pouco a eficácia vai fazer melhorar tudo o rendimento em geral do time. Flaco Lopes deu a letra daquilo que a gente viu no treino, que até o próximo jogo da Copa do Mundo de Clubes contra o Al-Ahly, o foco vai ser acertar o gol. Ele tem que ter qualidade no passe aqui. Na estreia, o Palmeiras teve maior posse de bola, chutou mais e teve o dobro de lances do adversário no terço final do campo, pertinho do gol. E mesmo assim, não marcou. Já ficou claro que esses são pontos de atenção para a segunda rodada. Agora, tem muita coisa que o Palmeiras vai tentar repetir também. Mesmo nos momentos de maior pressão do Porto, o sistema defensivo respondeu super bem e o Palmeiras sofreu pouco. E essa vai ser uma estratégia fundamental no próximo jogo, que pode encaminhar a classificação ou complicar a vida do time. Enquanto isso, em Greensboro, o clima continua igual ao da última semana. Muito trabalho, sem deixar a resenha de lado. Olha só essa cena do treino dos reservas de ontem. Os caras arriscaram até um rugby no aquecimento. A preparação segue nesse pique, com um objetivo claro: deixar a bola um pouco mais redonda no jogo de quinta-feira. Melhorar isso um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de nós e vamos fazer um grande torneio, se Deus quiser. Todos os jogadores à disposição, porque ontem teve aquele
trabalho regenerativo pós-jogo, mas a todo momento o auxiliar do técnico Abel Ferreira gritava: faz o gol, que foi justamente o que faltou contra o Porto. O Palmeiras que foi bem na partida, mas faltou esse detalhe, Zupac. Faltou a tal da eficácia, uma palavra que o Abel já falou tantas vezes ao longo da temporada, a gente até trouxe ontem esse dado. Foi o 8º jogo de 35 do Palmeiras no ano em que o time não marcou, criou chances para tal, e é isso que não pode acontecer contra o Al Ahly, time que empatou também com o Inter Miami. É um time intenso, um time de bom trato com a bola, é uma boa equipe do que teve contra o Porto, ou que sofra um pouco menos. Não é um jogo fácil, mas é um jogo em que o Palmeiras entra como favorito. Palmeiras que está lá em Greensboro, na Carolina do Norte, nesse treinamento, e virá amanhã, na véspera do jogo, aqui para Nova York, para fazer o último trabalho aqui em New Jersey e se preparar para o jogo de quinta-feira. É isso, então, Palmeiras nessa atividade, Zupac, eu aproveito para te perguntar também, porque quando o Paulinho e o Flaco entraram no time, a equipe melhorou. Você acha que teremos mudanças para essa partida ou não? Eu acho que teremos. Está passando na cabeça do Abel? Eu acho que teremos mudanças sim. É um campeonato de tiro curto, com um intervalo pequeno de jogos, com um desgaste que já vem da temporada. O Abel sabe que os jogos são diferentes, então é improvável que ele fique repetindo a escalação, e ele tem jogadores para tal. Então acho que trocas acontecerão de ordem física e talvez de ordem técnica. O Paulinho não me parece pronto para jogar 90 minutos, ou não me parece pronto para começar jogando. Eu ainda enxergo o Paulinho dentro da ótica palmeirense como uma peça para segundo tempo. O Flaco Lopes eu acho que pode ser uma surpresa, e talvez no meio-campo algum tipo de troca também, mas assim, repetir a escalação nesse tipo de torneio, acho pouco provável, conhecendo o Abel Ferreira. É isso então, Palmeiras em busca dessa primeira vitória no Mundial. Vamos colocar a Gabi Bueno agora, a Gabi Bueno com essa câmera agora, com o cabeça firme e forte ali, a Gabi Bueno, agora que já entrou no jogo aberto, as informações, falou com a gente ontem na casa do Palmeiras. O Cabeça também entrevistou todo mundo, arrebentando aí no Mundial, e já está no gramado aí da onde a equipe do Palmeiras treina. E aí, Gabi Bueno? E aí, José Ferreira Neto, eu vou arrumar um sobrenome da Sandra para chamar você também, tá? Craque, um beijo para você, para todo mundo que tá ligado com a gente aqui nos Donos da Bola. Tô aqui no gramado em que o Palmeiras fez o primeiro treino nesta manhã. O Cabeça, nosso Alexandre Ribeiro, pode até mostrar para vocês esse gramado. Agora há pouco os atletas deixaram aqui o campo, todo o elenco esteve à disposição para fazer um trabalho físico e também técnico, e eu reforço que todo o elenco, porque no primeiro treino desta semana, na segunda-feira, estiveram só nas atividades aqueles atletas que atuaram por menos tempo contra o Porto. Quem começou entre os titulares acabou ficando na parte interna fazendo um reforço. Craque, sabe quem também ficou na parte interna fazendo reforço? Mais uma vez, o Paulinho. E olha que ele entrou só no segundo tempo do empate por 0-0 contra o Porto. O Palmeiras vai fazer mais um treino ainda neste gramado aqui no período da tarde, daqui a mais ou menos 3 horas e meia. Neste treino a imprensa não vai poder estar, não vai ter esse acompanhamento, mas nós ficamos atentos às informações, até para tentar entender se o Abel vai ou não fazer mudanças nesse time, já que alguns reservas entraram muito bem. E é o caso, por exemplo, do Flaco Lopes, que na primeira oportunidade que teve, já deu um mergulho ali dentro da área, quase fez um gol de cabeça. E para devolver para vocês, trago uma última informação, fazendo uma comparação nessa referência do ataque entre o Vitor Roque e o Flaco Lopes. O argentino, nesta temporada, tem 10 gols em 29 jogos, enquanto o Vitor Roque balançou as redes 3 vezes em 20 gols. A ver se o Abel deve mudar ou não esse time e, de repente, mudar quem vai ficar lá na frente comandando o ataque contra o Al Ahly, craque. Você, Gabi Guimarães Bueno, né, com o cabeção que tá aí, qual que é a programação do Palmeiras em relação ao jogo de quinta-feira contra o Al Ahly do Egito, que é bom time, hein? Que é bom time, hein? E eu sempre fui Egito. Pois é, craque, eles vão se enfrentar
pela terceira vez. Vou até ficar aqui no banco de reservas, que é onde o técnico Abel Ferreira estava agora há pouco, junto com os auxiliares. E a programação é a seguinte: o técnico Abel Ferreira vai comandar mais um treino agora, no período da tarde, mais uma vez com todos os jogadores, isso nessa terça-feira. Na quarta de manhã tem mais um treino por aqui e nós já estaremos em Nova Jersey, porque depois o Palmeiras viaja e vai fazer aquele atendimento à imprensa. Então, 3 atletas vão conversar com a gente, além de entrevista coletiva com o técnico Abel Ferreira. Programação, portanto, mais um treino hoje à tarde, outro na quarta de manhã e na quinta-feira o jogo contra o Al-Ahly. Time difícil, como você disse, o maior time do Egito. O Verdão já enfrentou o Al-Ahly 2 vezes, em uma foi derrotado e na outra conseguiu superar na semifinal do Mundial. E tem um elemento também, vou até voltar para o sol para vocês perceberem a lua que está aqui, que é essa mudança de clima. E em Nova Jersey, na quinta-feira, a previsão do tempo para o horário do jogo, que é meio-dia no horário local, é de máxima de 32 graus. Então as condições do clima também podem ter interferência nesse jogo, viu, craque? E para você tá com algum problema aí em relação a isso ou não, Gabi? Você, o cabeção aí? Olha, craque, eu acho que, primeiro, eu e o Cabeção, hoje a gente esqueceu o glorioso protetor solar. Então esse é o primeiro problema. E o segundo é a variação de clima. Então o nariz sente, a garganta sente, mas graças a Deus estou me alimentando bem e dormindo bem. O Cabeça está dizendo que não, que a imunidade já foi com Deus, mas eu estou me sentindo bem. É mais a mudança realmente. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou em Nova Jersey com chuva, frio. Você viu no apito final, a gente entrando ao vivo tomando chuva o dia inteiro. E aí chegamos aqui em Greensboro, um bafo, um calor quente. Então, assim, essa variação de clima, se nós, profissionais da imprensa, sentimos, que dirá os jogadores que têm o desgaste dentro do gramado, fazendo atividade física, meio-dia, o horário do jogo local na quinta-feira, 1h da tarde no Brasil, craque. Na verdade, tem que tomar bastante água, se alimentar direito, também comprar um guarda-chuva legal para que você, né, e também o Cabeça tenha tranquilidade aí. Qual a programação do Palmeiras em relação até o jogo de quinta-feira, Gabi, por favor? Aonde joga, que hora sai? Qual é a programação toda para todos nós aqui que estamos ligados nos donos da bola 7K? Craque, é legal a gente falar, né, reforçar aqui para quem não se ligou, o Palmeiras está nessa cidade de Greensboro e fica nisso, vai e volta. O Palmeiras está, tipo, no meio do caminho entre Nova Jersey e Miami, que é onde vai acontecer a última partida da fase de grupos no dia 23, é claro, lá em Miami. Então a programação é o seguinte: mais um treino hoje por aqui no período da tarde, no dia seguinte mais uma atividade, e aí depois desse treino, que não vai ter o acompanhamento da imprensa, o Palmeiras faz, é claro, as refeições, a parte de recuperação muscular também, faz mais um voo. Quanto tempo de voo? 1h30, 1h40. O Palmeiras tem chegado bem rapidinho lá em Nova York. E aí sim, toda a delegação vai mais uma vez para o estádio MetLife, que fica em Nova Jersey, para conseguir fazer reconhecimento do gramado e também atendimento à imprensa. Quinta-feira, aí sim, o dia do jogo, como eu disse, 1h da tarde no horário de Brasília. Craque, deixa eu aproveitar que eu falei do gramado, trazer só mais uma informação para vocês, que daqui a pouco o meu colega da FIFA vai me expulsar daqui. Cabeção, mostra um pouco desse gramado, que foi bastante elogiado pelos jogadores, o gramado da Universidade da Carolina do Norte, e que no primeiro dia, né, nos primeiros dias de treino, a irrigação estava assim, ó, 100%, gramado bem molhado, a bola rolando muito bem. Só que aí, depois do jogo contra o Porto, no MetLife, o Estevão reclamou do gramado, o Everton, a gente pôde observar ele ali no gol fazendo o seguinte, ó, ele tava ali posicionado e de repente colocava a mão assim pra sentir, tipo, nossa, tá seco. E aí agora há pouco o Everton pôde conversar com a gente, falou com a imprensa e disse que justamente por essa dificuldade, né, por esse problema realmente de irrigação do gramado do estádio MetLife, o Palmeiras está irrigando menos agora esse campo aqui para se acostumar também com um gramado mais seco para o jogo de quinta-feira. São adaptações e, querendo ou não, críticas também para o gramado do MetLife, que eu lembro a vocês, é o palco da final da Copa do Mundo do ano que vem.
É isso aí, torcida palestrina. Palmeiras vem se preparando cada vez mais para encarar a equipe do Al-Ahly. Eu tô muito confiante. Vamos torcer, né, para que o Abel Ferreira possa colocar a melhor equipe dentro de campo e que o Palmeiras possa fazer igual fez com o Porto. É claro, tem que colocar, né, a bola dentro da casinha, tem que fazer os gols, tem que aproveitar as oportunidades. Tem que aproveitar as oportunidades. Alô, Paulinho, Vitor Roque, apareceu a oportunidade, tem que fazer o gol. Essa que é a verdade. A gente viu aí o Flamengo fazendo gol, sabe? O Fluminense também empatou, mas jogou contra um adversário muito mais forte que o Palmeiras, né? Assim, é entre nome, né? Que o Borussia, eu vi o jogo também, não assusta ninguém. Essa que é a verdade. Então, assim, o Palmeiras tem que pontuar no segundo jogo e pontuar com a vitória, nos 3 pontos, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? O que vocês acham? Acabou de sair uma informação referente ao mercado da bola que o Palmeiras está sondando, né, a situação do meia colombiano Jorge Carrascal, que hoje joga pelo Spartak Moscou da Rússia. É um atleta que o Palmeiras já tinha até sinalizado positivamente. É um jogador que agrada os olhos, né, do Abel Ferreira. Não só do Abel Ferreira, mas da Leila Pereira, sabe? Do scout do Verdão. Então esse é um nome muito interessante. Mas eu quero saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa ver esse meia colombiano vestindo a camisa do Verdão? Sim ou não? Um atleta que tem um desejo de voltar a jogar pelo futebol sul-americano. Então vamos torcer para que ele venha para o Palmeiras e ajude o Verdão a ganhar títulos nessa temporada. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!